Você está desesperado porque tem prova amanhã de proteína? Então deixa que o tio Keke te explica. Fala, meus amores, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e hoje a nossa aula de bioquímica, continuando bioquímica, a gente vai ver proteína, a gente vai ver tudo de proteína, tudo que é importante para a sua prova e para o vestibular. Bora começar a falar sobre proteína. Proteína, ela é o composto orgânico que mais cai no vestibular. É o que mais cai em prova, quando um professor ele quer cobrar na sua escola, por exemplo, é o que tem mais questões. E é o que mais cai nos vestibulares, inclusive no Enem, tá? A proteína ela é um polímero. Kennedy, o que é um polímero? Eu já expliquei em aulas anteriores que o polímero é uma substância grande que é formada por repetições. No caso, a proteína é um polímero que é formado por aminoácido. O aminoácido ele vai ser chamado de monômero, é a repetição da proteína, tudo bem? Proteína, as funções dela, a gente vai estudar daqui a pouquinho. A gente vai começar vendo primeiro a estrutura da proteína. Então a gente vai ver primeiro como é a estrutura química e depois a gente vai ver com calminha as funções dela. Bora começar? Olha, primeira coisa, proteína é formada de aminoácidos. Vocês que são safos em química, Kennedy, não é verdade. Mas vocês, bora ver com calminha para você entender. Olha, a proteína ela é formada por aminoácido. Kennedy, eu não sei o que é isso, eu não estudei isso direito na química, eu ainda não vi. Para quem não sabe, lá na química você vai estudar alguns grupos funcionais. Toda vez, olha, bora quebrar aqui no meio o aminoácido. Toda vez que você encontrar esse cara aqui, olha, COOH, quem é esse cara? Esse é o ácido carboxílico, tudo bem? Então anota isso aqui. Toda vez que você encontrar esse cara aqui, olha, NH2, pra gente aqui é o amino, ou é amina, tudo bem? E o aminoácido, ele tem, por isso que o nome dele é aminoácido. Outra coisa interessante, o aminoácido, ele tem uma parte, o grupamento amina, que é básica, se comporta como base, e tem uma parte que se comporta como ácido. Por isso que a gente vai dar um nome para ele, a gente vai chamar essa estrutura de anfótero. Toda vez que você escutar na biologia o termo aí eu não sabia disso, tá sabendo agora. Toda vez que você escutar o termo na biologia quer dizer dois. Então, anfótero, eu não sei o que é anfótero, se cair lá na minha prova. Anfótero quer dizer que o aminoácido ele pode se comportar como uma base e como um ácido, tudo bem? Para ser aminoácido, o aminoácido ele tem que ter 3 regiões comuns, em todos. O que vai mudar é a quarta ligação. Primeiro, não me mata de vergonha, olha para cá. O carbono, ele tem quantas ligações? Ele tem 4 ligações, concorda comigo? Esse carbono central aqui ele é chamado de carbono alfa. E olha como vai funcionar. Sempre uma ligação tem um grupamento chamado de amina, outra ligação tem um grupamento chamado de ácido, sempre vai ter o hidrogênio. O que vai mudar de um aminoácido para o outro é a quarta ligação. Qual é a quarta ligação? O radical. Kennedy, eu não entendi muito bem. Bora para a prática? Eu dei exemplo aqui de 2 aminoácidos para vocês e eu quero que você encontre o radical aqui para mim, tá? Bora ver com calma? Eu tenho aqui um aminoácido. Por que eu sei que é um aminoácido? Porque tem um carbono alfa, tem uma amina, tem um ácido, COOH, tem um hidrogênio. O que vai mudar, Kennedy? O outro hidrogênio. Então, se tem um hidrogênio a mais, esse hidrogênio a mais aqui, deixa eu até mudar a cor aqui para vocês, esse hidrogênio a mais aqui é que vai ser o radical. Tudo bem? Bora treinar? Bora treinar? Olha aqui o outro aminoácido, olha. Eu tenho carbono alfa, eu tenho 4 ligações, sempre tem amina, mudou de posição, não tem problema. Sempre tem amina, tem o ácido, tem o hidrogênio. Quem é o radical aqui? Você já descobriu, com certeza já fez de cabeça aí. É o CH3. Eu preciso decorar todos os aminoácidos? É claro que não. Ele vai te mostrar em provas os aminoácidos e dessa forma você vai olhando lá, tá? Mas tem vários aminoácidos. Arginina, leucina, isoleucina, triptofano e assim por diante. Kennedy, é verdade que existem só 20 aminoácidos? Não. Existem mais de 300 aminoácidos. Porém, anota aí, apenas 20 aminoácidos vão formar proteínas no nosso corpo. Então não é que existam só 20,
mas apenas 20 vão formar proteínas. O que é importante para a sua prova, que já caiu até no Enem, os tipos de aminoácidos. Eu posso dividir os aminoácidos em, principalmente o que cai em prova, natural e essencial. Caiu no Enem falando que o indivíduo ele ficou sem comer carne. Lembra que carne é rico em proteína? Carne rico em proteína. E ele falou qual era o nutriente que ia ser escasso no corpo dele. Dentre as alternativas, só ia sobrar duas. Ia ficar aminoácido natural e aminoácido essencial. Se você tivesse que chutar agora, qual é que você ia marcar que o indivíduo ele ia ter carência? É claro que seria aminoácido essencial. Galera, o termo natural é porque o nosso próprio corpo produz. Já é natural do nosso corpo. Então existem aminoácidos que o nosso corpo produz. O termo essencial é que a gente não produz. A gente precisa ter na nossa alimentação. Agora tem uma questão. Eu preciso decorar quantos aminoácidos são essenciais? Não, não vai cair isso em prova. Mas tem professor que fala por aí que são 8. Tem professor que fala por aí que são 9. Tem professor que fala que são 10. Mas na verdade, Kennedy, eu não entendo muito bem isso. Na verdade, galera, você não tem que decorar. Mas de verdade, tem essa confusão porque de fato, existem alguns aminoácidos que eles não são nem essenciais e nem naturais. Eles são, na verdade, semi-essenciais. Ah, eu não sabia disso. O que é semi-essencial? É aquele aminoácido como a histidina e a arginina, são aqueles que são produzidos pelo nosso corpo, só que em pequena quantidade. Só que é tão pouco que a gente precisa na alimentação. Se a gente precisa, a Kennedy então é essencial. Mas a gente produz. A Kennedy é natural. Não é nenhum dos dois. É semi-essencial. A histidina, por sinal, ela é essencial na nossa infância, mas na fase adulta ela é semi-essencial. A gente produz, só que vai produzir em pequena quantidade. Uma coisa é fato, não precisa decorar quem são os essenciais. Continuando a parte química, principalmente se seu professor pega pesado em prova, ou para quem vai fazer vestibular específico, ou se você vai fazer Enem, porque lembra que o Enem é ciências da natureza, então eu posso misturar isso com química, tudo bem? Eu vou te mostrar que já caiu até uma questão em química, se o aluno soubesse essa parte de biologia, acertaria. Pessoal, tem uma coisa que é muito importante, que é a ligação entre um aminoácido e outro aminoácido. Lembra, o que é proteína? É a junção de vários aminoácidos. Só que eu tenho que ter um aminoácido grudado no rabo do outro. O que gruda o aminoácido? É uma ligação. Como é o nome da ligação de um aminoácido com outro aminoácido? É chamado de ligação peptídica. Então, repete comigo. Como é o nome da ligação de um aminoácido com o outro? Ligação peptídica. Bora ver aqui como funciona isso aqui? Aminoácido, carbono alfa, aminoácido, hidrogênio radical. Outro aminoácido, carbono alfa, radical R2, ácido hidrogênio. A única coisa que eu fiz aqui, presta atenção, não é NH2. Se é NH2, não tem dois hidrogênios? Com bem calminha. Eu só peguei esse hidrogênio e eu abri aqui. Peguei o nitrogênio, abri. Posso fazer isso? Só fiz isso. Pessoal, agora eu vou grudar esse aminoácido no outro aminoácido. Com toda a calma do mundo. Tá vendo esse hidrogênio bem aqui? Eu vou pegar ele e eu vou unir com esse OH bem aqui. É o que a gente chama de hidroxila. Quem me responde do outro lado, principalmente se você já assistiu às outras aulas de bioquímica, que substância foi formada aqui? 2 hidrogênios, 1 oxigênio, também chamado de H2O. É quem? A água, galera. Então eu vou liberar aqui uma molequinha de água. Quem me responde do outro lado, como é o nome dessa reação? É chamada de síntese. Por que síntese? Porque eu estou unindo duas substâncias, sintetizar quer dizer produzir, e eu estou desidratando, eu estou perdendo água. Síntese por desidratação. Kennedy, ao unir esses dois caras, quem é que vai sair daqui, vai rasgar daqui? Vai ser, sabe quem? A água. Eu vou pegar esse carbono e eu vou unir diretamente no nitrogênio. Bora fazer isso aqui? Olha, eu já recopiei aqui para vocês, bem bonitinho, olha. Eu peguei aqui, olha, só copiei tudo de novo. Carbono alfa, amino, olha aqui. Eu só peguei o carbono e uni diretamente com o nitrogênio. Kennedy, como é o nome dessa ligação bem aqui, que eu vou marcar aqui para vocês, olha. Como é o nome dessa ligação que existe entre essa estrutura aqui? É chamado de ligação peptídica. Então a ligação peptídica é essa aqui. Agora, outra coisa interessante para a química. Eu uni um ácido com uma amina. Toda vez que eu uno um ácido com uma amina, forma um grupo funcional que eu acabei de mostrar aqui para vocês.
Como é o nome desse grupo funcional? Ele é chamado de amida. Amida. Olha que legal. Então o tio Keke ensinando muitas outras coisas para vocês. Ligação peptídica forma uma amida. E caiu no Enem. Caiu em química. Mas se você soubesse isso que eu estou te explicando, você ia detonar em prova. Então com o tio Keke você detona em prova, tá? Galerinha, eu uni só 2 aminoácidos, não foram? Só 2 aminoácidos? Então eu tenho aqui o que eu chamo de dipeptídeo. Se fossem 3, como era o nome? Tripeptídeo. Se forem alguns aminoácidos, oligopeptídeo. Se forem vários aminoácidos, polipeptídeo. Alguém chuta pra mim o que a proteína ela é? É claro que a proteína é um polipeptídeo. Outro tópico muito importante para a prova é o que a gente chama de identidade de uma proteína. Já falei para vocês que a proteína é formada por vários aminoácidos que eles se ligam um no rabo do outro através de ligações chamadas de ligações peptídicas. Olha que interessante, aqui, apesar de eu estar mostrando poucos aminoácidos, bora imaginar que eu tenho mais de 70 para ser considerado. Só para não ter que desenhar 70 aqui no quadro, tudo bem? Mas isso aqui, de verdade, não seria uma proteína, porque com certeza não tem mais de 70. Mas imagina que tem mais de 70. Galera, olha o que acontece muitas vezes. A amina e o ácido, eles se unem e formam amida, que eu já falei para vocês. E o único amina e ácido que sobram são os terminais. Por isso que a gente diz que tem um amino e o ácido carboxílico terminal. Que ainda está um pouco diferente aqui, porque a tua amina da agora era NH2. Acontece algumas vezes desse hidrogênio daqui passar para lá e esse aqui ficar com carga positiva e aqui ficar com carga negativa. Então, a maioria dos aminoácidos dentro do nosso corpo, eles estão com carga, eles têm uma estrutura iônica, podemos dizer assim, tá? Agora, olha que interessante. Uma proteína, ela pode se diferenciar da outra, a identidade dela, através de quê, Kennedy? Pode ser a quantidade de aminoácidos? Pode. Tem proteína que pode ter 100 aminoácidos, pode ter proteína que tem 504 aminoácidos, como a hemoglobina, então a quantidade pode diferenciar. Outra coisa que pode diferenciar uma proteína da outra são os tipos de aminoácidos. Então eu posso ter numa proteína um tipo de aminoácido, exemplo, valina, leucina, na outra proteína ter triptofano, isoleucina, então pode mudar. Agora, olha como caiu uma vez em prova. Foi retirada uma proteína do cérebro e uma proteína do fígado. Só que foram analisar essas duas proteínas, elas tinham a mesma quantidade de aminoácidos. Bora dar um exemplo, 100 aminoácidos cada uma. E foram analisar os tipos de aminoácidos, eram os mesmos tipos e na mesma quantidade. Exemplo, se tinha um aminoácido numa proteína, tinha na outra. O que pode diferenciar uma proteína da outra? Sabe outra coisa que pode diferenciar? A ordem. Galera, se eu mudar só a ordem, pode ter a mesma quantidade, pode ter o mesmo tipo. Se eu mudar só a sequência, eu pegar um aminoácido, eu vou pegar esse aqui, só mudar de lugar. Já era, já trocou a proteína, pode perder a função dela ou já ter outra função. Então a proteína, a gente pode diferenciar elas pela quantidade, pelos tipos e pela ordem dos aminoácidos, tá? E Kennedy, quer dizer então se eu trocar só um aminoácido de lugar ou trocar um aminoácido para o outro, pode ser drástico? Pode. Posso dar um exemplo para vocês? Anemia falciforme. Cuidado, galera. Toda vez que eu pergunto qual é o nome da anemia por carência de ferro, todo mundo vem logo falando anemia falciforme. Errado. Carência de ferro é anemia ferrópriva ou ferropriva. Carência de ferro também ferropênica. Essa anemia aqui, ela é chamada de anemia genética. Pelo amor de Deus, a anemia falciforme, ela não é nutricional. Olha que interessante, meus amores. A hemácia normal, ela não tem núcleo. Ela é anucleada. Porque ela perdeu o núcleo dela para poder transportar oxigênio melhor. Só que se eu trocar um aminoácido só, exemplo, o ácido glutâmico pela valina, olha como fica a hemácia. Isso aqui é genético, isso não é nutricional, isso é genético, anemia falciforme. Como muitas pessoas dizem que parece o foice da morte, podia ser anemia bumerangue, anemia luazinha, mas como parece o foice da morte, tinham que logo comparar com o foice da morte, a gente diz que ela é falcêmica, com foice da morte, anemia falciforme. Então a troca de um aminoácido pode mudar a estrutura da proteína. Agora bora falar da estrutura da proteína. Nos livros didáticos, eles comparam a proteína com um fio de telefone. Olha que eu trouxe aqui um telefone. Pessoal, bora imaginar que a gente tem um telefone e nesse telefone, bem aqui, posso aproximar um pouquinho mais? Olha, nesse telefone eu tenho aqui, tá vendo esse fiozinho aqui? Eu vou tirar esse fio de telefone, tá? Eu tenho essa parte que é lisa, tá vendo essa parte que é lisa aqui? Tem proteína que é assim. A gente diz que essa proteína, ela é primária, parte que é lisa.
Tem uma parte do telefone que já é enroladinho. Olha como seria a proteína, olha que legal. Essa proteína seria secundária. A gente chama também ela de proteína do tipo fibrosa, secundária. Se eu pegar esse fio de telefone, eu vou dar um nó agora, olha. Começar a dar um nó, tá vendo? Quando eu dou um nó, começa a ficar igualzinho um glóbulozinho. Olha aqui, ó. Não formou um glóbulozinho? Olha aqui. Qual é o nome que a gente vai dar para essa proteína? Ela é chamada de terciária ou globular. Agora imagina que eu vou pegar agora uma proteína, um fio de telefone lá do meu avô, vou grudar aqui, da minha avó vou grudar aqui, vou grudar várias, eu vou juntar. Isso é chamado de proteína quaternária. Então a quaternária é quando eu tenho uma mistura de proteínas. Deixa eu mostrar, na verdade, como cai no vestibular. Olha para cá, presta atenção. A primária, ela apenas ainda tem ligação simples. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. É apenas ligação peptídica. Como é o nome dela? Primária. Também te chama de linear. Linear. Então anota isso aqui. Primária, tá? Quando ela começa a se enrolar, ela vai adquirir o aspecto secundário. Só que em prova eu tenho dois tipos de secundário. Um que parece com uma hélice e o outro que parece com uma folha pregada ou pregueada. O que parece com uma hélice é chamado de alfa-hélice. Alfa-hélice. O que parece com uma folha pregueada é chamado de beta-pregueada. Cuidado que eu já vi em prova o pessoal chamar de beta-hélice. Não existe beta-hélice, tá, meus amores? Só existe alfa-hélice. Então é alfa-hélice ou beta-pregueada. As secundárias, principalmente essa aqui, hélice, ela é chamada de proteína fibrosa. Me dá um exemplo, Kennedy. Tendões. Os nossos tendões, ele pode ser do tipo secundário. Quando eu começo a enrolar um pouco mais, eu vou ter o tipo glóbulozinho. É a terciária, é a globular. Me dá um exemplo, Kennedy. Albumina. Eu acho que vocês já ouviram falar de uma proteína chamada de albumina. É a terciária. E quando eu junto várias proteínas, fiz aqui uma suruba de proteína, olha aqui, várias proteínas, eu tenho o que a gente chama de quaternária. Quaternária. Me dá um exemplo de quaternária, Kennedy. A hemoglobina. A hemoglobina ela é formada por 4 proteínas terciárias, 2 alfa-globina e 2 beta-globina, tá? Agora ele pode te perguntar em prova, o que faz a proteína começar a se enrolar? Sabe o que você vai responder? No começo ela só tinha ligação peptídica. E o que vai surgir de ligação são chamados de pontes de hidrogênio. Então o que faz, tem outras ligações, ligação de sulfeto e assim por diante. Mas a mais importante é a ponte de hidrogênio. Agora alguém pode me perguntar, Kennedy, por que é muito importante a proteína se enrolar? Sabe por quê? A forma da proteína, essa forma espacial ou tridimensional, é que dá a função dela. Então anota aí, já caiu uma vez em prova. O que é que dá a função da proteína? Principalmente a forma espacial dela, forma tridimensional. Galera, se eu mudar a forma tridimensional, ela pode mudar a função dela ou perder a função. Eu comparo muito a proteína, sabe com o quê? Com, exemplo, Transformers. Kennedy, eu assisti aquele filme lá, Transformers, onde uma época eles são carro e outra época eles são robô, lutando lá. Quando eles são carro, eles têm uma função carro. Quando eu mudo lá a estrutura dele, ele já tem outra função, que é lutar, brigar. É a mesma coisa a proteína. Mudou a forma dela, mudou a função. O que pode mexer na forma dela? Sabe o que é? Temperatura e pH. Temperatura muito elevada, muito baixa. pH muito ácido, pH muito básico. Pode quebrar alta temperatura e baixa temperatura, pH ácido, pH baixo. Pode levar a quebra de pontes de hidrogênio. Qual é o nome que a gente dá para isso? Desnaturação ou denaturação. Não vai me colocar em prova que denaturação ou desnaturação é quebra de ligação peptídica, tá? É quebra de pontes de hidrogênio. Kennedy, ela estava na estrutura terciária, eu quebrei e ficou na estrutura primária. Ela perdeu. Me dá exemplo no meu dia a dia, sabe o que? A febre. Qual é a temperatura média do nosso corpo? É quanto? 36,5. Quando você fica com febre, na verdade, é o teu corpo que está aumentando a temperatura para tentar matar o micro-organismo. Só que até 38 graus o corpo está controlando. A partir de 38 graus já é complicado, você tem que entrar com remédio. Só que cuidado, que o remédio geralmente aumenta um pouco a temperatura e depois diminui. Por isso que a nossa mãe, ela dá um banho na gente antes. Não é legal o moleque está com febre muito alta e a mulher dá um remédio lá, a mãe dá um remédio pro filho, aumenta a temperatura, ele morreu.
Galera, qual é a média que a gente sobrevive de temperatura? Tem gente que considera em prova 40 graus, mas tem gente que chega a 41, 42. Geralmente quando você está com 40, mais de 40, que você começa a delirar, começa lá a chamar nome de pessoas até que você deseja, Kennedy. Mas isso que acontece com a temperatura, você começa a morrer, começa a desnaturar proteínas. Agora olha que interessante, o ovo, ele tem proteína, tem albumina, que ela desnatura quando a gente aquece a temperatura. Por que o ovo é meio fluido, a gente aquece e ele fica sólido? Por causa da desnaturação, quebra de ponte de hidrogênio. É reversível ou irreversível? Nesse caso é irreversível. Não tem como voltar. Enfim, muito ovo, vou voltar para a casca. Não tem como. Não tem como. Me dá outro exemplo, o leite. O leite pode ser por pH muito ácido. Para quem não sabe, dentro do leite eu posso encontrar algumas bactérias chamadas de lactobacilos. Depois de um certo tempo, elas começam a fermentar o leite e começam a liberar ácido lático. Esse ácido faz o leite virar coalhada, que depois eu vou transformar em queijo, iogurte. Eu não sei falar iogurte, é iogurte. Danone, não, concorrente, mas tudo bem, iogurte. Galera, olha que interessante, se você pegar leite condensado na sua casa, leite condensado, e jogar limão e começar a mexer, ele vai ficar pastoso. Você está desnaturando o leite condensado. Você pega uma torta, prepara, joga em cima, o que eu acabei de falar, você acabou de criar a torta de limão. Dicas de culinária do QQ. E para finalizar as proteínas, olha comigo, existem dois tipos de proteínas. Uma proteína que ela é chamada de simples. A proteína simples é aquela que é formada apenas por proteína. E existem proteínas que são chamadas de proteínas conjugadas ou proteínas complexas. São aquelas proteínas que são formadas por proteína e mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa, ele é chamado de grupo prostético. Anota aí, o que é esse mais alguma coisa? Grupo prostético. Posso dar um exemplo para vocês? A hemoglobina. A hemoglobina é formada por 4 proteínas e essas proteínas elas são conjugadas. Por que são conjugadas? Porque elas têm um grupo prostético chamado de grupo M. E esse grupo M ele tem um íon ferro em cada um. E esse grupo prostético, que é o grupo M, ele pode mudar a conformação da proteína. Quando o oxigênio entra, a proteína é de uma forma. Quando o oxigênio sai, a proteína ela muda a forma dela. Ou seja, esse grupo prostético ele pode mudar o movimento conformacional da proteína. Olha que lindo, eu falei tão lindo agora. Então pode mudar. Anotou isso aí? A última coisa que a gente vai falar é sobre as funções das proteínas. Presta atenção. Proteína, qual é a principal função dela em prova? É estrutural. Kennedy, eu já vi em prova esse termo plástica. Plástica é a mesma coisa que estrutural, tá? Quem são as proteínas estruturais do nosso corpo? Vou até sair da frente para você bater um print disso aqui, que está muito bacana. Bater um print, senão agora já era, volta o vídeo e depois bate um print. Queratina, já ouviu falar? Queratina é impermeabilizante. Impermeabilização posso encontrar na minha pele, eu posso encontrar no meu cabelo, eu posso encontrar na minha unha. Unha é proteína, queratina. Outro, actina e miosina. Actina e miosina formam fibra muscular, então contração muscular, movimento do corpo, dentro da célula também promove movimento. Colágeno, proteína mais abundante no meio extracelular é o colágeno. Intracelular é a actina, extracelular é colágeno. Colágeno resistência, está nos nossos ossos, está nos nossos tendões, é o colágeno. Albumina, eu acho que vocês já ouviram falar. A albumina, ela pode ser encontrada, sabe onde? Dentro do nosso sangue, dá viscosidade para o sangue, controla a pressão arterial, ela controla a quantidade de água que entra dentro do sangue. Galera, se o nosso sangue tem muita água dentro dele, aumenta a pressão arterial. Se ele tem pouca água, diminui a pressão arterial. Você sabia que carência de proteína, diminui a quantidade de albumina? Você pode ter um problema em pressão arterial, tudo bem? Outra função da proteína, energética. Tem função energética? Tem, nem que seja um pouquinho. Durante o período embrionário, quem é que alimenta a gente? É a placenta. Mas a gente tem sim um saco vitelínico, que serve mais para... é desenvolvido em aves, que tem uma substância lá chamada de vitelo. O vitelo, nosso é atrofiado, mas o vitelo é rico em proteína, dá energia para o nosso corpo. Lembrando que a primeira fonte energética é carboidrato, segundo lipídio, e quando a gente queima tudo isso, a gente começa a queimar proteína. Função hormonal, para quem não sabia, anota aí, a insulina é um hormônio que é proteína. Então ela é proteína. Outra coisa, enzimática, a gente vai estudar enzima ainda. A maioria das enzimas são proteínas. Não são todas as enzimas?
que são proteínas? Então assiste minha aula de enzima, tá? Vou te mostrar que existe uma enzima que não é proteína. Olha, catalisador acelera a reação, defesa, anticorpos. Galera, não confunde. O glóbulo branco é uma célula, também chamado de leucócito. O anticorpo é uma substância produzida pela sua célula. É um anticorpo, é proteína. Caiu uma vez em prova que o ribossomo produz anticorpos. Certo ou errado? Certo. Por quê? O ribossomo sintetiza proteína. Logo, ele sintetiza tudo isso aqui. Se eu jogar em prova que o ribossomo ele sintetiza queratina, tá certo. Deu para entender? Então isso aqui finaliza a nossa aula de proteína. Eu sei que é muita coisa, por isso eu aconselho vocês a assistir ou o vídeo de novo, tá? Para assimilar mais, para você ficar preparado para a sua prova, para o vestibular e pegar exercício e resolver. Galera, pensa uma coisa, tem muita gente estudando, tem muita gente correndo atrás, então faça um pouquinho a mais, se esforce um pouquinho a mais. Bioquímica não é tão fácil, pode ter certeza que a maior parte dos alunos, eles sentem uma dificuldade absurda em bioquímica. Então, se você já sabe um pouquinho a mais de bioquímica, você já está na frente de muita gente. Já vai cair uma questão de vestibular, você já vai detonar em prova, tá? Então, acompanhe as minhas aulas, mas veja até o final. Eu ainda vou ter aula de vitamina, ainda vou ter aula de ácidos nucleicos, e eu vou estar contando com vocês aqui na aula do Tio QQ. Eu aguardo vocês numa próxima. Um beijão no coração. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, então dá uma valorizada no canal, dando um like e também se inscrevendo nele. Me siga nas redes sociais. E se você deseja ter vídeo-aulas completas com material de qualidade, então se inscreva no site bioexplica.com.br. Pessoal, aguardo vocês numa próxima aula. Beijão.